A propriedade misteriosa de elastômeros termoplásticos e borrachas. Módulo a um determinado valor de alongamento, como módulo a 100%. Por que essas propriedades são medidas para essa classe de materiais e o que elas significam? Para saber, fica comigo até o final desse vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de uma propriedade das borrachas e dos elastômeros termoplásticos que geram bastante dúvida quando consultadas as fichas técnicas desses materiais, que é o módulo a um determinado valor de alongamento, como por exemplo o módulo a 100% de alongamento ou o módulo a 300%. O que significam essas propriedades e por que elas são medidas para essas classes de materiais? Se você quiser aprender um pouquinho mais a esse respeito, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Mas antes, alguns recados. O primeiro deles que eu quero te dar é o seguinte: como todos os vídeos, eu deixo um PDF para download que você vai poder usar aqui para completar sua biblioteca técnica. Mas para baixar o PDF desse vídeo, o procedimento vai ser um pouquinho diferente. Primeiro, você precisa me seguir no Instagram. O meu perfil está mostrado aqui embaixo, Ricardo Cusiol. Depois, você vai precisar tirar uma foto de você assistindo esse vídeo, tirar uma foto da tela que você está assistindo esse vídeo, postar lá no Instagram e me marcar. E aí eu vou te mandar o link para download desse PDF. Então, ó, fica atento. Se quiser baixar o PDF dessa aula aqui, me segue no Instagram, posta uma foto da tela ou de você assistindo esse vídeo e me marca que eu vou te mandar o link para download, tá certo? Vamos lá. Agora, outros recados muito importantes. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita aqui no meu canal, chegou aqui por causa desse vídeo, já garante sua inscrição clicando no botãozinho que está aqui embaixo, ativa o sininho para passar a receber notificações sempre que um novo vídeo sair e praticamente toda semana você tem um vídeo falando a respeito de materiais plásticos, com dicas, curiosidades, informação técnica para todo mundo, para profissionais e não profissionais da área de polímeros. Fique atento, fique atenta a todos os links que estão na descrição desse vídeo, porque lá tem uma série de recursos adicionais de aprendizado, link para e-book grátis, para cursos online, enfim, uma série de recursos. Se você tem produtos e serviços para a área de plásticos e quer vê-los anunciados aqui no meu canal, entre em contato comigo, com a minha equipe, os contatos estão aqui na descrição para a gente poder entender a sua necessidade e montar uma proposta de trabalho para você. E finalmente, compartilhe esse vídeo com a maior quantidade possível de pessoas que possa se interessar por esse tema. Então, profissionais da área de moldagem, da indústria de matérias-primas, da indústria de projetos, da academia, alunos, pesquisadores, professores, enfim, todos os profissionais que possam se interessar pelo tema de polímeros, compartilhe esse link com os seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de redes sociais, para que a gente possa atingir cada vez um número maior de pessoas e tornar o uso e o conhecimento a respeito dos materiais plásticos mais eficiente e disseminado. Legal? Muito bem, vamos começar o nosso tema. Então tá aí na tela agora o PDF que você vai poder baixar, tirando uma foto aqui da tela, tirando uma foto sua assistindo, me seguindo lá no Instagram e me marcando nessa foto para que eu possa te mandar o link de download. Bom, a gente vai falar então a respeito do módulo de borrachas e elastômeros a um determinado valor de alongamento, como por exemplo módulo a 100%, módulo a 300% e em outros valores de alongamento, tá certo? Bom, essa propriedade, ela vem do ensaio de tração desses materiais. E eu tenho um vídeo aqui, o vídeo 212 aqui do meu canal, que fala a respeito do ensaio de tração. O link eu vou deixar aqui em cima para você poder assistir, tá? O cardzinho, mas tem aqui no PDF também o link e o QR Code para você poder assistir esse vídeo e entender como é o ensaio de tração em polímeros, todos os conceitos que a gente vai usar ao longo desse vídeo aqui, tá certo? Então eu recomendo que você assista ao meu vídeo 212 depois de assistir esse daqui, tá certo? Agora, o ensaio de tração, ele gera alguns resultados para a gente. O principal deles é a curva tensão-deformação que você está vendo aqui agora, tá? E dessa curva tensão-deformação saem algumas informações, como o módulo do material, que é basicamente uma medida de rigidez, como que a gente tem uma noção se o material é mais rígido ou menos rígido, tá? É o módulo de Young, é o módulo de elasticidade do material medido na tração. A gente tem também a informação da tensão no escoamento,
Ponto de escoamento geralmente é o ponto de tensão máxima no material ou aquele ponto onde o material perde a proporção entre tensão e deformação. Ele deixa de ter uma resposta mais linear, deixa de ter alongamentos ou deformações elásticas e passa a ter deformações plásticas. Então a gente vai ter o valor da tensão no ponto de escoamento, a gente vai ter o valor de alongamento total desse material, quanto que ele se alonga à medida que a gente aplica esforços de tração nesse material. E vamos ter também a tensão, ou seja, o esforço que é aplicado no material no momento da ruptura durante o teste de alongamento. Agora, existem alguns outros resultados que podem aparecer em fichas técnicas de materiais elastoméricos, como as borrachas ou os elastômeros termoplásticos, que são o módulo desses materiais ou os módulos desses materiais em alguns valores de alongamento. Então aqui, por exemplo, a gente tem o módulo a 50% de alongamento, o módulo a 100% de alongamento ou módulo a 300%. Algumas vezes, ao invés de módulo, a gente vai ter a tensão em algum valor de alongamento. Aqui a gente tem a tensão em 100% de alongamento e a tensão em 300% de alongamento. Agora, o que significa isso? A gente já não tem o módulo de elasticidade ou o módulo de Young do material calculado, como mostrei lá no vídeo 212, para um material, quando a gente faz o ensaio de tração. Por que a gente então coloca esse outro módulo ou esse outro valor de tensão aqui a esses valores específicos? Isso gera alguma confusão. O que acontece é o seguinte, vamos lá. Primeiro a gente precisa entender como é o comportamento de um elastômero termoplástico ou de uma borracha no ensaio de tração. Se a gente pudesse olhar a curva tensão-deformação desses materiais, a gente veria algo bem parecido com esse formato que você está vendo aí agora. Essa curva é conhecida como a curva em formato de S, né? Você pode ver que ela tem um formato aproximado de um S deitado aqui. Tá? E os elastômeros termoplásticos ou as borrachas termofixas, né, os elastômeros termofixos, apresentam tipicamente uma curva tensão-deformação parecida com essa. E essa curva é muito característica de materiais que não têm uma resposta linear, ou seja, eles são altamente não lineares, significando que a deformação não é necessariamente proporcional à tensão aplicada, como acontece com os plásticos, como acontece com outros materiais, principalmente dentro de um limite que a gente chama, que foi definido lá no vídeo 212, o limite de proporcionalidade do material, onde a gente tem bastante deformação elástica. Esses materiais possuem deformação elástica também, mas mesmo dentro das deformações elásticas, a gente não tem uma resposta linear. A gente não tem um limite de proporcionalidade que a gente consegue visualizar nessas curvas. Regiões dessa curva onde a gente consegue ver realmente uma proporcionalidade entre tensão aplicada e deformação, mesmo quando a gente tem deformações elásticas. E aí o que acontece é que, apesar da gente conseguir para pequenas deformações, para deformações bem pequenas, calcular e determinar o módulo de elasticidade ou o módulo de Young desses materiais, ele acaba, principalmente para grandes alongamentos, não tendo um sentido físico, não tem como a gente comparar esse módulo do material. Principalmente nos grandes alongamentos, esses materiais começam a empescoçar, começam a ter uma diminuição da área, da seção transversal, né, da espessura e da largura desse corpo de prova. Eu mostro isso bastante no vídeo 212. Começa a acontecer uma diminuição da seção transversal e acaba que calcular o módulo de Young para essa situação se torna sem sentido. A gente não consegue comparar mais de forma significativa esses materiais. E por esse motivo, convencionou-se a solucionar o problema trabalhando com um módulo ou com a tensão do material em um determinado valor específico de deformação. Óbvio que a gente chama de módulo, mas não necessariamente ele tem o mesmo significado do módulo de Young. Ele é simplesmente, para aquele valor de deformação, a gente pega a tensão e aí faz o cálculo. Tensão dividida por deformação, e a gente tem o que seria um módulo do material para aquele valor de deformação. Funciona mais ou menos como mostrado nesse vídeo aqui. A gente tem, então, o material evoluindo na curva tensão-deformação. A hora que chega numa deformação determinada, como por exemplo 100%, a gente vai ter o módulo a 100%. Quando chega num valor de deformação de 200%, a gente tem o módulo a 200%. E quando chega no valor de deformação de 300%,
a gente tem o módulo a 300%. Passando de novo para você, né, para que você possa ver aí como acontece isso na curva tensão-deformação. Quando chega em determinados valores de deformação, a gente percebe aí que tem um valor de tensão, um valor de módulo que pode ser associado, e é esse valor que vai para a ficha técnica do material, que determina aquela propriedade que a gente viu, o módulo a 100%, o módulo a 300%. E esse módulo, na verdade, a gente usa 100, 200, 300, se convencionou a ter alguns valores de deformação típicos para poder comparar os materiais diferentes. Normalmente, esses valores vão ser medidos, vão ser determinados de deformação em função da aplicação final desse material. Então, um material que vai ter deformações típicas aí da ordem de 50%, 100% na aplicação final, são medidos esses valores no ensaio de tração e são expressos os valores de módulo nesses valores. Mas os valores típicos estão aí em torno dos 10%, e aí a gente acaba conhecendo essa propriedade como M10, ou seja, o módulo a 10% de alongamento, ou 25% de alongamento, que é o M25, 50%, 100%, 200% e 300%. Esses são os valores típicos de deformação para os quais são informados os módulos dos materiais. E basicamente serve, então, para que a gente possa comparar esses materiais, ou materiais diferentes, em valores de deformação relativamente iguais. Vai ser uma forma da gente determinar qual que é a tensão necessária para alongar esse determinado material nesse valor de deformação. É basicamente isso que mostra essas propriedades e permite uma comparação dos materiais muito mais facilitada, tirando um pouco do significado físico de módulo de Young, que acaba, como a gente falou, perdendo realmente esse significado. Então, é para isso que servem esse valor, essa propriedade de deformação, de módulo ou tensão a um determinado valor de deformação pré-determinado para esses materiais, tá certo? Então, eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Me deixa uma mensagem, me manda um e-mail, deixa um comentário aqui no vídeo, dizendo como esse conteúdo te ajudou, que dúvidas ele ajudou a eliminar, que problemas ele ajudou a resolver e que projetos ele ajudou a desenrolar. Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para que eu prepare vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Finalmente, se você quiser explorar cada vez mais o meu conteúdo aqui do canal, se torne membro e faça como esse pessoal que está aqui do lado e contribua para que eu continue gerando conteúdo aqui no canal. Em troca, você vai ter acesso a conteúdo exclusivo, vídeos que não estão disponíveis para todo mundo, lives exclusivas que acontecem de tempos em tempos, e aí você vai expandir ainda mais o seu conhecimento a respeito dos materiais plásticos. Legal? Eu te vejo no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!